Olá, tudo bem com você? A Lespe Conecta está no ar. A gente vivendo esse momento de pandemia sabe da importância dos ventiladores pulmonares, né, utilizados durante a pandemia do novo coronavírus. E a Universidade de São Paulo, a USP, com pesquisadores, desenvolveu um desses ventiladores, um modelo que custa cerca de 15 vezes mais barato do que o convencional. Imagina o impacto disso para a saúde. E é por isso que nós vamos conversar agora com o Marcelo Zuff. Ele é professor da Escola Politécnica da USP, ele é vice-coordenador do projeto Inspire. Muito obrigado pela sua presença, Marcelo. Obrigado a vocês. Marcelo, o nome Inspire já é um nome, me parece até um trocadilho com respirar e inspiração, né? Muito bem colocado, porque no momento desse que a população precisa tanto de respiradores, né? Queria que o senhor fizesse uma introdução, explicasse para a gente. O senhor é da Escola Politécnica e como é que foi essa pesquisa, as pessoas que envolveram, a partir de quando vocês começaram a desenvolver essa pesquisa? Foi o governo do estado que, não sei, alocou verba para isso acontecer? Explica para a gente. Bem, aqui na Escola Politécnica, nós temos vários departamentos atendendo várias especialidades da engenharia, e uma área muito forte aqui da escola é a bioengenharia. Nós temos 3 ou 4, talvez até mais laboratórios atuando nessa pesquisa da interface do humano com a máquina, principalmente desenvolvendo equipamento biomédico. Esses equipamentos que a gente observa em uso nos hospitais, nas clínicas, mais recentemente eles têm vindo para a casa das pessoas, e em alguns casos a gente até veste esses equipamentos, né? A escola tem uma atividade de pesquisa muito forte no campo da eletrônica, da mecânica, da computação, e nós temos aqui na escola um grande especialista na área de engenharia biomédica voltado à questão do pulmão, que é o professor Raul Gonzalez, do Departamento de Engenharia Mecânica. E nós estamos aí há alguns meses acompanhando a evolução da pandemia, principalmente na Ásia. Nos chamou muito a atenção da Itália, e havia essa discussão muito forte aqui na escola do que ia acontecer quando a pandemia chegasse no Brasil. Principalmente porque a Escola Politécnica tem uma tradição de apoiar a indústria brasileira na questão dos ventiladores. O professor Raul ele vai discorrer um pouco mais sobre isso na fala dele. Eu sou professor titular de eletrônica. Nós temos uma fábrica aqui na Escola Politécnica, uma fábrica piloto, e eu, preocupado com isso, levei várias vezes a questão ao Raul. E quando a gente constata o drama que a Itália viveu, com a absoluta falta de equipamentos, nós decidimos fazer alguma coisa. Esse dia foi aproximadamente 15 de março. Veja, se nós temos tecnologia de respiradores, nós temos tecnologia mecânica, eletrônica, nós temos os meios materiais, a gente teve a ideia de desenvolver esse ventilador aberto emergencial. Ou seja, o que é um ventilador aberto e emergencial? É aquele ventilador que vai ser usado na possibilidade de faltarem ventiladores comerciais. E, infelizmente, essa possibilidade ela é concreta por causa da globalização, ou seja, a indústria brasileira ela é muito dependente de equipamentos e insumos que se concentram principalmente na Ásia, especificamente na China, e a humanidade toda está disputando esses insumos, esses componentes eletrônicos, as máscaras, os testes, né? Então, nós tivemos a ideia de criar premissas no projeto. Se é um projeto de fácil construção, se é um projeto que carregasse todo o know-how da USP nesses 25 anos. A USP é uma universidade pública
detentora de muito conhecimento, que nessas horas deve ser disponibilizado para o público da forma mais rápida possível. E a gente entendeu que a forma de disponibilizar é através do desenvolvimento desse respirador, né? Ele conta com doações de ex-alunos nossos para as nossas entidades de apoio. Nós temos hoje mais de 150 engenheiros trabalhando no projeto, poucos aqui na universidade, por causa da questão do distanciamento social. O engenheiro mais próximo de mim aqui está afastado a 25 metros, ou seja, nós estamos distantes muito um dos outros. Nós estamos com protocolos de vestimento de óculos, luva, máscara, né? Uhum. E nós estamos trabalhando uma média de 18 horas por dia aqui, para fazer com que esse ventilador chegue. O projeto ele conta com o apoio de outras entidades importantes, como o Instituto Federal de São Paulo, o Senai, e nós tivemos um reforço muito importante na semana passada, que é a Marinha do Brasil. A Marinha tem um convênio com a USP há 64 anos, e foi uma das primeiras entidades, além do Instituto Federal, além do Senai, além do IPT, aqui na USP, nós estamos, Escola Politécnica, Faculdade de Medicina, os testes foram feitos no INCOR, Faculdade de Medicina Veterinária, Faculdade de Direito, Faculdade de Odontologia, IPT, Instituto de Engenharia Eletrotécnica e Eletrônica. Ou seja, nós estamos com uma rede de apoio muito forte. E então esse projeto ele tem engajado, acho que todas as dimensões da universidade. Uhum. Na prática, professor, como é que vai funcionar? Nós estamos falando aqui, para você que nos acompanha pelo Alesp Conecta, da pesquisa da Escola Politécnica da USP, que está possibilitando a fabricação de respiradores cerca de 15 vezes mais barato que o convencional, ventiladores pulmonares. Como é que isso deve chegar e quando deve chegar, por exemplo, na rede pública, professor? Porque, pelo que eu entendi, a USP ela dá o incentivo, mas outras empresas é que tem que pegar o projeto e tocar. É assim que funciona? Ou a própria universidade pode fabricar? Nesta fase, nós estamos fabricando pela universidade. A universidade tem meios materiais para isso, até pela condição de emergência, né? E também pela condição de a gente não atrapalhar a indústria, que a indústria está fazendo o trabalho dela de fabricar seus ventiladores também, né? A grande problemática aí está nos ventiladores importados, porque eles aumentaram muito de preço. Mas o Brasil ele tem uma indústria muito forte de ventiladores. Então, eu acho que a universidade está fazendo a parte dela, desenvolvendo rapidamente um ventilador com essas características de emergência, né? E dentre essas características, a gente estipulou o baixo custo, porque a gente imagina que vai haver um pico da epidemia, e esse pico ele vai ter que ser atendido com ventiladores emergenciais, né? Professor, qual é a complexidade de um respirador desse? Porque a população pode entender que simplesmente é um aparelho que tem que emitir ar para dentro do pulmão, mas a gente sabe que é mais complexo. Eu queria que o senhor explicasse um pouco, foi feito testes em animais, né? Como é que ele funciona na prática? Primeiro é o equipamento de suporte à vida, né? Isso é muito grave, porque a mecânica do sistema pulmonar, dentro do que eu aprendi com o professor Raul esses dias, é algo extremamente complexo. E o ar ele é muito delicado. Então, é muito sério essa questão de como a gente insuflar o oxigênio e o ar no pulmão de forma adequada. A engenharia por trás, apesar do princípio ser simples, é extremamente sofisticada. E aí nós tivemos a ideia de desenvolver um artefato simples. Ele, na essência, ele é um ressuscitador, ou vulgambu, que é uma bomba de ar, e a gente colocou o motor de passo controlando isso.
Porque as pessoas pensam que é simples, mas o respirador pulmonar, ó, ele tem que ser medido, inclusive a quantidade de oxigênio para cada pessoa. Exatamente. Ele é um equipamento extremamente simples, massageado para o motor de passo, mas esse é o nosso truque. A gente tem muito know-how na USP e a gente traduziu isso em software. Então, o princípio mecânico, ele é simples, ele é elegante, mas tem muito know-how de mecânica e eletrônica e software. E esse software que permite que a gente controle exatamente o oxigênio injetado no pulmão do paciente, dentro do que a gente chama de protocolos de manobras pulmonares extremamente rigorosos, definidos pelos nossos especialistas da Faculdade de Medicina da USP. Agora, professor, um equipamento desse, ele precisa de um profissional, por exemplo, um fisioterapeuta que acompanhe, não sei, 24 horas, ou em algum momento o paciente pode ficar só com o aparelho? Ele é um equipamento de UTI, de suporte à vida. Ele tem vários alarmes, ele tem vários mecanismos inteligentes de software, mas eu acredito que não é recomendado o uso sem o acompanhamento de um profissional, porque o paciente ele fica totalmente à mercê desse equipamento na sustentação da vida, tá? Agora, é um equipamento inteligente com vários recursos de software e hardware de proteção. Tá? Bom, eu conversei com o Marcelo Zunfo, professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, que faz parte da equipe de pesquisadores que está desenvolvendo um respirador pulmonar, um ventilador pulmonar, desses que a gente tem visto tanto na imprensa da necessidade, porque é ele que faz com que a pessoa que contraiu a Covid-19 possa se manter viva muitas vezes, já que o vírus ataca o pulmão. No Brasil, nós, como em várias partes do mundo, temos dificuldades, o setor público, principalmente, com dificuldades para manter a quantidade suficiente, e a USP, então, com apoio de vários setores, está desenvolvendo este equipamento. Obrigado, professor Marcelo, e no segundo bloco a gente vai voltar com o professor Raul, que vai nos dar mais informações sobre esses ventiladores. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Olá, bem-vindo de novo ao Alesp Conecta. A gente já no primeiro bloco conversava sobre a fabricação de ventiladores pulmonares, que está tendo um incentivo por meio de pesquisadores da Universidade de São Paulo, que desenvolveu um projeto para que esses ventiladores tão demandados no setor de saúde possam ser fabricados no Brasil de uma forma mais, digamos, mais simples e mais barata, cerca de 15 vezes mais barata. Eu volto agora com o professor Raul Gonzalez, ele é professor titular da Escola Politécnica da USP. Professor, nós já começamos no primeiro bloco com o seu colega, o professor Marcelo Zunfo, mas o senhor é que está à frente coordenando todo esse projeto, né? Resume para a gente em que pé que está esse projeto agora, que vai propiciar aí à população ventiladores mais baratos. Vocês vão fabricar isso por meio da USP e também por meio de empresas que tenham interesse, é isso? Bem, no estágio atual, a montagem está sendo feita pela Marinha, e no estágio atual nós estamos solicitando a aprovação do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa para aumentar o número de pacientes no estudo clínico com um número de pacientes, cerca de 30 pacientes. Para a comercialização é necessário um trâmite na Anvisa que é um pouco mais longo. Então nós devemos iniciar o uso desses equipamentos através de um estudo clínico e depois a gente pensa também em algum tipo de distribuição. Já foi feito testes destes ventiladores pulmonares, eu li na imprensa, em animais, né? E depois em humanos, é isso? Nós fizemos testes extensivos
de vários aspectos. Cada teste tem um propósito diferente. Nós fizemos testes em pulmões mecânicos para caracterizar o equipamento e desenvolver o equipamento do ponto de vista físico. Uma vez que as especificações estavam sendo atendidas, nós fizemos testes com animais e, como tudo correu bem em todos esses testes, nós fizemos testes com seres humanos, onde também 4 pacientes. Foi não era exatamente um teste clínico, um estudo clínico, tinha um aspecto de uso compassionado do equipamento, mas de qualquer forma ele se comportou bem nesses testes e agora estamos preparando o estudo clínico propriamente dito com um número maior de pacientes. Professor, uma curiosidade, como é que funciona na prática esses ventiladores que vocês procuraram desenvolver um processo mais simplificado? Porque, a princípio, a gente pode pensar que simplesmente é um equipamento que vai emitir oxigênio para dentro dos pulmões de forma intermitente. Mas não é só isso, né? A complexidade dele é em relação à quantidade de ar que ele vai emitindo a cada momento. Tem que haver uma medição para cada pessoa. Explica para a gente como é que funciona na prática. Ele trabalha junto com um cilindro de oxigênio? Como é que funciona? O corpo humano e o tecido pulmonar têm uma dinâmica bastante complexa. Ao longo dos últimos 20 anos, os protocolos de tratamento da síndrome de angústia respiratória aguda têm evoluído muito. Em particular porque hoje em dia existem equipamentos que permitem monitorar localmente no tecido pulmonar coisas como sobredistensão e atelectasia. Então é possível ver o efeito do ventilador sobre o tecido pulmonar de uma maneira que não era possível antes. Hoje em dia é possível enxergar o que está acontecendo no tecido do pulmão, em cada região do pulmão, com 50 imagens por segundo. Com esse conhecimento, avançou muito a nossa percepção da dinâmica do tecido pulmonar, e então as manobras que são feitas para proteger o tecido pulmonar são cada vez mais sofisticadas. E o ventilador, ele tem que se comportar de tal sorte que esse tecido não seja prejudicado. O tempo de resposta do ventilador tem especificações. A demanda volumétrica, a demanda de vazão não pode ser pequena em certos momentos. E o ventilador deve facilitar a expiração, que é um processo passivo. Tudo isso exige um projeto muito delicado. Não é simplesmente bombear ar para dentro e esperar o ar sair. Não é assim que funciona. Qual é a diferença, professor, deste aparelho, deste ventilador pulmonar, para o convencional que é utilizado hoje nas UTIs? Bem, nós estamos oferecendo 2 modos de ventilação que são os mais importantes no tratamento de síndrome de angústia respiratória, da maneira como ele aparece nos pacientes de Covid-19. Durante os primeiros 2 dias de tratamento, normalmente o diafragma está paralisado. E então o modo ventilatório ele pode ser um pouco mais definido pelo operador. Depois de 2 dias, o diafragma deixa de ser paralisado, ele volta a contrair.
E nesse momento é necessário utilizar um outro tipo de modo de ventilação chamado assistido. Em particular, o nosso aparelho oferece um modo que é controlado por pressão e assistido. O que que esse modo faz? Ele fica em modo de espera, aguardando uma contração, o início de contração do diafragma. Quando o diafragma do paciente contrai, e a gente percebe isso pela pressão das vias aéreas, então é que o aparelho comanda um ciclo ventilatório. Dessa forma, o paciente controla a frequência da respiração. Então, existe uma sincronia entre o diafragma do paciente e o ventilador. Os equipamentos comerciais, eles têm um número maior de modos ventilatórios que permitem essa sincronia. Lentamente, nós estamos programando outros modos, então logo nós teremos uma gama maior de modos ventilatórios, mas nós já temos os principais para o tratamento dessa síndrome de angústia respiratória. Professor, eu tenho mais dúvidas. Pois não. Os equipamentos comerciais têm um número de sensores de monitoração do corpo humano um pouco maior que o nosso. Isso é uma segurança adicional para o paciente, mas nós temos cerca de 20 condições de alarme, como desconexão de mangueira, falta de energia elétrica, bateria com pouca carga e coisas desse tipo, para avisar rapidamente o operador do equipamento para tomar alguma atitude que seja necessária. Pois não. Professor, a gente tem mais 4 minutos, mas eu gostaria então de primeiro perguntar para o senhor como é que se pode esperar a chegada desse equipamento na ponta, no hospital público, porque tem a USP é uma indutora, me parece que vocês estão fabricando, utilizando a própria universidade para se fabricar, mas numa escala maior vai depender de outras empresas, né? Como é que deve ser esse processo? Quando é que esses ventiladores devem ser aprovados, com todos esses protocolos que o senhor falou, inclusive da saúde, para que ele chegue na saúde pública? Bom, antes de poder transmitir essa tecnologia para uma empresa, um dos trabalhos que a Marinha está fazendo é documentar, dentro das técnicas de engenharia, como é a montagem e como é a maneira mais eficiente e segura, protocolos de biossegurança, de produzir esse equipamento. Então, um dos serviços que a Marinha está fazendo é documentar para que essas linhas de produção possam ser repassadas para empresas habilitadas para fazer essa montagem. Então, é um serviço muito meticuloso e que vai facilitar a comunicação de engenharia entre Marinha e empresas que possam fazer isso de forma mais rápida. Professor, eu estava lendo aqui na explicação desse equipamento, que tem aí uma parceria da Universidade de São Paulo, né, e outras entidades, o senhor, que diz o seguinte: a tomografia por impedância elétrica possibilita monitorar e otimizar a ventilação artificial. Esse aparelho, ele vai com essa possibilidade de se fazer uma tomografia? Não, o aparelho é só um ventilador mesmo, né? É só um ventilador. Uma parceria entre a Faculdade de Medicina da USP e a Escola Politécnica, e no início essa parceria se estendia ao Instituto de Matemática e Estatística, por exemplo, e atualmente a Universidade Federal do ABC também contribui fortemente nessa pesquisa, desenvolveu esses equipamentos de tomografia portátil que permitem a visualização do estado do tecido pulmonar do ponto de vista da ventilação e do ponto de vista da perfusão.
Foi com esse conhecimento que os protocolos da Faculdade de Medicina foram desenvolvidos. E a partir desses protocolos é que nós desenvolvemos o nosso ventilador. Eles são equipamentos distintos, alguns hospitais têm esse tomógrafo. Esse tomógrafo é uma tecnologia de ponta no mundo. A empresa brasileira que faz esse tomógrafo é a única no mundo que tem autorização do FDA americano para esse tipo de tecnologia. E essa tecnologia está sendo distribuída, então, no mundo inteiro. E tudo isso é um spin-off desse convênio, dessa interação muito fértil que existe entre a Escola Politécnica e a Faculdade de Medicina há mais de 20 anos. Mas são equipamentos separados. Professor, eu quero agradecer muito a sua participação, deixar o senhor à vontade aí para finalizar. Só resumindo, então, a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, pelo que eu pude perceber da fala do pesquisador Marcelo, são acho que mais de uma dezena de pessoas envolvidas, muitos departamentos, para que estes ventiladores pulmonares possam ser desenvolvidos de uma forma mais simplificada. Me parece que o custo, pela que eu vi aqui, professor, de R$ 15 mil, pelos números que passaram, é um produto que poderia chegar no mercado por R$ 1.000, ou seja, a possibilidade da população ter acesso a ventiladores pulmonares, embora mais simplificados, para salvar muitas vidas, é grande, né? Eu deixo o senhor aí com mais 30 segundos para a gente encerrar, por favor. Bom, a nossa intenção da universidade é atender a população brasileira no momento em que existia essa possibilidade de falta de ventiladores. Então, nós estamos fazendo o possível para atender a população brasileira com o tratamento mais moderno, com os protocolos mais atuais, mais seguros, que protegem mais o tecido pulmonar e o paciente. E para que isso possa ser distribuído e que chegue aos hospitais, é importante que ele seja de fácil montagem e que tenha um custo baixo. Então, nós o tempo todo tentamos manter um custo baixo e a maior parte do equipamento é feito com componentes da indústria nacional, o que permite, então, uma rápida replicação desse equipamento nas próximas semanas, assim que nós tivermos as devidas autorizações. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Conversamos com Raul Gonzalez, professor titular da Escola Politécnica da USP, que com a sua equipe aí tem trabalhado, me parece aí mais de 12, 18 horas por dia para que esses ventiladores cheguem até a população. Realmente muito importante essa sua iniciativa, professor, e toda a sua equipe. Muito obrigado mais uma vez. E você que nos acompanhou aqui no Alesp Connect, obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa.